Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um vídeo no qual nós não vamos bater papo sobre um quadrinho específico, não é uma resenha, também não é um vídeo sobre, sei lá, relação existencial com essa forma de arte, bom, papo que eu tenho tido, que eu tive em alguns vídeos recentes. Não, na verdade eu vou falar sobre um tema que não é tão agradável, pelo menos na atual conjuntura, que é os preços dos quadrinhos, né? Eu vou falar sobre os preços dos quadrinhos, sobre a atual situação do nosso mercado. Eu confesso que sobre isso eu não falo muito aqui no canal, acho que isso é evidente para todo mundo. E eu já até tenho um motivo aqui, eu não falo porque eu não me sinto, bom, munido de informações suficientes para falar algo além de externar a minha reclamação ou algo desse tipo, né? Então fico sempre com receio de estar sendo leviano ao falar. De todo modo, né? A conjuntura atual, ela não é das melhores, né? E eu falo pouco, não é porque eu pense pouco sobre o assunto, ao contrário, eu penso bastante sobre isso, né? Penso por vários motivos, né? Primeiro, porque eu sou um leitor de quadrinhos, sou apaixonado por essa forma de arte, e isso me afeta bastante. Também penso no quanto isso afeta outros, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas assim, eu penso muito e falo pouco, né? Então o que eu vou fazer com vocês hoje é dividir um pouco os meus pensamentos, né? São pensamentos do ponto de vista de um leitor, né? Eu não tenho acesso a informações privilegiadas, eu não conheço tantas pessoas aí do mercado editorial com quem eu possa conversar e perguntar. Então vamos lá, do ponto de vista de um leitor, vamos pensar esse momento. Primeira coisa, né? Que os preços dos quadrinhos subiram muito. Isso não é novidade para ninguém, né? Que subiram de maneira assustadora, isso não é novidade para ninguém, assim, né? E uma coisa que eu acho, né, que às vezes o pessoal coloca nesse contexto, essa dicotomia capa cartonada, capa cartão, embora eu prefira o encadernado de capa cartonada, nesse contexto ela não ajuda muito a pensar a situação. Por quê? E simples, né? Porque se a gente for pegar hoje o preço de um encadernado da Panini, de capa cartonada, 200 páginas, está aí em torno de R$50. 47, 48, né? R$50. Esse preço é maior do que alguns encadernados de capa dura no meio do ano passado. Esse preço é o preço de alguns encadernados de capa dura no fim do ano passado. Enfim, né? Aumentou tudo, né? Então, os encadernados de capa cartonada também estão muito caros, né? E eu ouvi alguém dizendo uma vez que, na verdade, a capa dura é mais consequência do que causa. Que várias editoras optam por lançar em capa dura, porque se fosse em capa cartonada já seria muito caro, então com a percepção do público é diferente por capa dura, ela lança em capa dura, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas me fez sentido para mim quando eu ouvi. De todo modo, né, o que a gente pode partir é uma situação de aumento generalizado. E assim, né, sobre essa questão do capa cartonada, capa dura, pensem, por exemplo, sei lá, o Lobo Solitário, capa cartonada, tamanho menor, papel offset, preto e branco, R$ 36,90, né? Um preço que realmente assusta, assim. E assim, essa situação, ela, como eu disse, eu penso com frequência. Esses dias eu assim, tomei um susto maior, né? Essa situação ela veio na minha cara, assim, de uma maneira bem gritante. Vou contar como, né? Eu fui aproveitar aquela promoção que a Panini estava tendo de 25% de desconto no seu site. Era uma promoção que você tinha que comprar R$400 em quadrinhos. Você tinha que comprar uma grana, para mim é uma grana alta em quadrinhos, né? Bom, só que aí eu falei, cara, pegar 25% de desconto, sei lá, não é o maior dos descontos, mas para mim nesse contexto já dava. Por quê? Porque o canal aqui, o Ministério dos Quadrinhos, ele mudou meu hábito de leitura de quadrinhos? Mudou um pouco, mas ele mudou mais o meu hábito de compras. Antes eu ficava, não vou dizer que eu ficava meses sem comprar quadrinho, não era isso, mas eu, em relação a um lançamento, às vezes eu esperava meses para ter aquele lançamento. Eu lembro uma vez que eu comprei a maior parte dos quadrinhos do segundo semestre na Black Friday. Só que hoje eu entendo, né, que a galera tem um desejo de ver as resenhas mais rápidas. Às vezes o quadrinho está na banca, tem gente que usa a resenha daqui do canal para decidir sua compra ou não. O canal acaba tendo mais resposta da galera quando as resenhas saem mais próximas ao lançamento, né? Então achei que, bom, já que para pensar o canal, comecei a antecipar as minhas compras e comprar coisas com desconto menor do que eu comprava antes, né? E eu já faço isso, sei lá, desde talvez do ano passado. Então o canal mudou a
a minha relação com as compras, até porque, bom, eu não penso só o quadrinho como uma coleção, mas aquele quadrinho como um serviço, né? Isso como um serviço aqui. Então eu compro para resenhar o mais rápido possível, né? Mas claro que sempre buscando um desconto. Então nesse contexto, os 25% de desconto da Panini, eu não vou dizer que era a melhor coisa do mundo, mas era interessante. E não só assim interessante, como a Panini, ela botou na loja dela, acho que foi numa sexta-feira, muitos quadrinhos, muitos quadrinhos. Vários quadrinhos demoraram para sair, vários saíram ao mesmo tempo, assim, né? Então eu falei, cara, vou comprar aí em torno de talvez uns 500 reais. Bom, 500 reais vai dar aí uns 375. A Panini, talvez, bom, se chegar a 400 no total, dependendo de passar um pouco, né? Bom, parcela em 4 vezes dá 100 reais por mês. Essa era a minha estratégia. Um pouco mais de 100 reais, né? Essa era a minha estratégia. E o que eu fui fazendo? Fui colocando no carrinho tudo que eu queria. E comprei não, né? E deixei no carrinho 20 ou 22 quadrinhos, eu não lembro bem agora. É uma quantidade que eu costumo comprar para aproveitar essas promoções e parcelar. Bom, e normalmente, né, eu até pensei, cara, isso vai dar um pouco mais. Isso deve dar talvez aí uns 600 reais, com desconto dá 450, né? E, bom, 600 reais era o que eu tava não é que eu estava calculando, né? É o que dava nas últimas compras que eu fiz com essa quantidade de quadrinhos. Beleza, fui olhar o carrinho depois de colocar tudo. Bom, tomei um susto, deu mais de R$1.000. Assim, cara, é muita grana, não tem como, né? Muita grana, sendo que a quantidade era uma quantidade próxima. E eu não coloquei quadrinhos mais caros, como ônibus ou nada desse tipo, não. Então, quadrinhos do tipo que eu já comprava em outras compras como essa, né? E beleza, isso já me deu um susto. Falei, cara, é muito dinheiro, né? Isso aqui dava, até pouco tempo atrás, daria uns 600 reais, 600 e pouco. Bom, mais o desconto, né? Bom, e eu fiquei assustado, mas não, o susto não parou. Eu falei, cara, eu vou começar a tirar então, não tem como comprar isso tudo, né? Então não tem como pagar essa grana toda. Então eu comecei a tirar do meu... Foi assim, qual que eu tiro agora, né? Inclusive, alguns quadrinhos não vai ter resenha no canal por enquanto por causa disso. Mas beleza, fui tirando. E aí me assustou quando eu tirei 3 quadrinhos e eu percebi que menos 3 quadrinhos era 100 reais. E não eram quadrinhos assim de luxo, eram mangás, eram 2 mangás e um quadrinho dos Vingadores. Assim. Cara, deu 100 reais. E eu falei, caramba, cara, 100 reais em 3 quadrinhos, assim. Né? Se a gente for pensar aí o contexto do salário mínimo, né? E eu falei, cara, realmente, eu já sabia que tinha aumentado, mas eu fiquei pensando, cara, olha o choque desse aumento, né? Olha o choque desse aumento. E eu fiquei pensando, falar, cara, isso tem um nome. O nome disso é inflação. O nome disso é inflação, assim, né? E eu sou daqueles que não colocam a responsabilidade toda desse contexto nas costas da Panini. Assim. Isso não significa passar pano para a editora. Longe disso. Né? Não significa dizer que a editora acerta sempre ou que ela é boazinha. Não significa nada disso. Mas acreditar que o problema é maior. Né? O problema é conjuntural. Assim, é conjuntural. E que está para além dos quadrinhos. Né? De verdade, é triste falar isso. Mas quem dera que o problema fosse só com os quadrinhos. Pô, é triste falar isso, mas quem dera que o problema fosse só com os quadrinhos. Né? Mas pensando os quadrinhos, sobre a Panini, antes de entrar na questão conjuntural, e na verdade, já entrando na questão conjuntural, eu penso que a Panini ocupa no cenário brasileiro uma posição que não é saudável. Assim, é uma empresa que detém aí por volta de 70% ou mais do mercado de quadrinhos. Né? Bom, isso não é legal para o Brasil. Isso não é legal para o mercado de quadrinhos brasileiro. Né? Isso não é exclusivo do mercado de quadrinhos. Se você for pegar aí qualquer área, qualquer grande área, pega, sei lá, não sei, produção de remédio, pega qualquer banco, tudo tem no máximo aí 4, 5 players. 4, 5 players grandes, assim, né? E algumas têm menos, né, do que isso, assim, né? Então você tem monopólios ou oligopólios, assim. Então é uma situação que é desafiante, não é exclusiva dos quadrinhos e é comum no cenário brasileiro. Mas eu penso que a Panini, apesar de ocupar essa posição, ela sabe que ela sofre, bom, com algumas situações. Primeiro que ela não comercializa um produto essencial. Ninguém, ou pelo menos eu espero que não, ninguém vai deixar de comer para comprar quadrinho, por exemplo. Ninguém vai fazer isso, né? E mais do que isso, ela sofre uma concorrência forte. Você pode falar, peraí, Alessandro, como é que a Panini sofre uma concorrência forte se ela detém 70%, 80% do mercado? É porque ela não concorre só com outras empresas que publicam quadrinhos. Ela concorre com a indústria do entretenimento. E há muito entretenimento mais barato que quadrinhos. Pensem, por exemplo, lá, Netflix.
É muito mais barato. Ela concorre, não vou nem dizer pelo tempo, né? Porque para a empresa não está nem tão importante se as pessoas leram, mas se elas compraram. De todo modo, essa grana que ela está disputando é uma grana que pode estar sendo investida no videogame, pode estar sendo investida, sei lá, na Netflix, pode estar sendo investida na literatura. Ela concorre com toda a indústria do entretenimento, né? Enfim, né, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar assim. Então, esse aumento aí exorbitante, ela se torna menos competitiva naquele setor, naquele setor entretenimento, né? E assim, né, quando nós pensamos o público de quadrinhos brasileiro de hoje, no Brasil, a gente tem que lembrar que ele é uma fração do que já foi. Assim, ele é diferente também, ele não é só diferente do ponto de vista quantitativo, vamos colocar assim, mas qualitativo também. Talvez a gente possa falar disso num outro vídeo. Mas eu lembro, tempos atrás, tem muito tempo, eu vi a tiragem de uma revista, tem muito tempo, pode estar menor hoje, eu vi a tiragem de uma revista do Homem-Aranha em torno de 20 mil exemplares, muita coisa, né? Se nos anos 80, começo dos anos 90, o Homem-Aranha vendesse 20 mil exemplares, não era publicado, era cancelado. E isso que a Panini é a tiragem, não é a venda, né? Então você tem um público que é uma parcela. A gente não tem pesquisa, ou pelo menos eu não tenho acesso a uma pesquisa que fale do tamanho desse público. Mas esse público é consideravelmente menor do que o que nós tivemos no passado. Também por causa dessa situação de concorrência com as outras mídias, né? Enfim, é um público menor. Então, nesse contexto de um público menor, qual é a estratégia não só da Panini, mas das diversas editoras de quadrinhos, da Mitos também? Vender mais para menos leitores. Essa é a estratégia. Você vende mais, o público é menor, mas esse público, bom, uma outra característica é que esse público envelheceu. Então essa galera, em média, tem mais grana do que a criança, né? E gerencia sua grana. Então você vende mais para um público menor, você vende mais unidades. Por exemplo, o cara comprava um Homem-Aranha, então você tem mais produtos do Homem-Aranha, talvez no mês. O cara compra Batman, mais produtos do Batman. Ou sei lá, Batman, Liga da Justiça e Superman. Então você quer vender mais, né? Ou sei lá, na Bonelli, o cara compra Dylan Dog, Julia e Tex. Então a ideia é essa, assim, né? Essa é uma ideia. Só que essa estratégia, ela é corroída pela inflação. Ela é corroída pela inflação. Por quê, né? Porque a inflação, olha lá, é aumento de preços, mas não é proporcional ao aumento de salário, né? Então, na verdade, se o preço aumenta e o salário não, sei lá, se o salário e o preço aumentasse na mesma proporção, quer dizer que o poder de compra das pessoas eram mantidos. Mas se o preço aumenta e o salário não acompanha, na verdade você tem uma degradação do poder de compra. Esse poder de compra ele fica menor, assim, né? E pensem, gente, isso não é algo abstrato. Quantas pessoas, talvez você e eu, né? Quantas séries nós não deixamos esses dias de comprar recentemente? Toda hora eu vejo, vou ficar só com tal série, vou deixar de comprar. Então, quantas pessoas não deixaram algumas séries específicas? A gente não tem dados sobre isso, aqui é impressionista. É uma visão impressionista, mas é a impressão que eu tenho. As pessoas deixaram de comprar algumas coisas, né? Então, sei lá, se a pessoa comprava 10 quadrinhos, ela passou a comprar 6, 7. Reparem, né? A ideia era vender mais para uma pessoa, porque o público é menor, mas ficou vendendo 6, 7. E aí é menos gente, menor tiragem, maior preço. Bom, maior preço quer dizer que a inflação aumentou, né? O salário não aumentou. Talvez mais gente fique de fora. Bom, mais gente de fora, menor tiragem, maior preço. Repare, é um ciclo que vai se alimentando. E dá para sair disso? Eu particularmente vejo só duas saídas, né? Duas saídas que são estruturais, assim, né? A primeira delas é aumentar o público. É mais gente ler quadrinhos. Mais gente ler quadrinhos. E com mais gente lendo quadrinhos, bom, talvez o preço possa baixar, né? Pelo menos assim, num horizonte longo, né? Só que esse aumento do público leitor de quadrinhos, e não só de quadrinhos, né, de livros também, isso envolve muita coisa, né? Investimento de educação durante muito tempo, né? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, né? E que tem que ser planejada. Será que é planejada? Vamos colocar a essa pergunta retórica, né? Mas assim, esse aumento do público leitor, né? Isso é só uma questão do governo, né? Só a questão da educação? Não. Isso bom, a educação é o principal, é o eixo estruturante, né? Sem ela o resto não funciona. Mas também é pensar as editoras, né? Estratégias de formação de leitores, né? Tem outros caminhos, tem outras coisas aí que também pesam, mas a questão da educação é importante, né? É fundamental. Então assim, aumento do público leitor. E a outra saída é aumento da renda, né? É aumento da capacidade de compra, né?
Vamos colocar, você aumenta a renda, sei lá, segurando a inflação, né, tendo uma inflação menor, né, não sei se aumenta a renda, mas você faz a pessoa não perder capacidade de compra segurando a inflação ou tendo ganho real no salário, né, tendo um ganho real do salário. Não só um ganho nominal, não só reposição de inflação para ficar no 0 a 0, mas a renda das pessoas aumentando. Né. E todas essas são saídas que, bom, há ações de curto, médio e longo prazo para isso, né? Mas são ações assim que têm que ser sustentadas no tempo, assim, né? E eu vou dizer o seguinte, né? Se não tiver caminhos que afetem essas duas variáveis que eu coloquei, a gente pode caminhar para um cenário assim, muito ruim. O pessoal sempre fala que o quadrinho está se tornando cada vez mais de nicho. Bom, tá, né? Isso é verdade, né? E embora, sei lá, tenha atingido pessoas que não atingia antes, né? Você pode aumentar o público leitor de quadrinhos também isso, né? Fazendo com que parcelas de pessoas que já têm renda, né? Parcelas de pessoas que já têm renda se interessem por quadrinhos. Quando a gente pensa no aumento do público leitor, na formação do público leitor, não é só a formação do público leitor desde criança, né? Inclusive aqui no canal já aconteceu isso. Algumas pessoas que só liam literatura passaram a ler quadrinhos, né? Pessoas falaram já isso comigo. Enfim, você pode também aumentar dessa maneira, né? Mas também é desafiante. E aí é outra... Aí, como é que vai ser a... É um marketing, é um esforço das editoras, né? Mas de todo modo, né, se esse aumento do público leitor não acontecer e a capacidade econômica da galera comprar quadrinhos, a gente pode ter um cenário de implosão, de uma redução muito grande no número de títulos lançados, porque na verdade as pessoas não dão conta, né? E eu duvido que as empresas não pensem nesse horizonte. Eu realmente duvido, sim. Eu duvido. Se eu que sou mais bobo penso, né? Nós já tivemos implosões aqui no Brasil em relação aos quadrinhos, já. O Plano Collor, por exemplo, naquele contexto do Plano Collor, né? Tinha várias séries Bonelli, por exemplo, saindo, de repente, bom, limou tudo, algumas editoras. Tivemos também aquele momento que antecedeu as Premium. Bom, você sempre fala que ali, bom, teve uma queda brutal, o momento que antecedeu, não foi nem o momento das Premium, né? Então assim, eu estou dizendo que essa implosão que vai acontecer? Não, eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que essa é uma possibilidade que é real, né? Claro, minha gente, que o mercado ele pode se reinventar. De certa maneira ele vem fazendo isso, né? Quando a gente olha hoje o nosso cenário, ele é um cenário diferente. Ele, por exemplo, você tem iniciativas como o Catarse, né? Que, bom, faz parte, dinamiza certo setor do mercado de quadrinhos. Você tem também, sei lá, o próprio contexto da internet, né, com essa atmosfera aí dos influencers que falam de quadrinhos, né, no Instagram, no YouTube, né. Isso aí acaba várias vezes sendo uma propaganda de graça ou barata, né, de divulgação. Assim. Então tem esse contexto também, né, tem esse contexto que a gente não pode deixar de lado. Né. Há também um contexto aí de editoras menores, mas com uma proximidade maior com o público, que vem em tiragens mais altas. Bom, na cabeça de todo mundo vem a Pipoca e Nanquim, Comic Zone. Bom, uma que talvez não seja tão menor assim, mas a Darkside faz bastante isso também, tem suas estratégias. Enfim, né, o mercado também se reinventa. Mas sendo assim, bem sincero, eu acredito que para melhorar depende de muitas coisas que não estão no gibi. Isso mesmo, depende de muitas coisas que não estão no gibi. Ou, em outras palavras, sendo mais preciso, né, depende, assim, de uma situação conjuntural, porque né, o mercado de quadrinhos ele não existe isoladamente, ele não está isolado do contexto socioeconômico político brasileiro, ele não está isolado, né? E assim, há uma cadeia produtiva aí, que não é só quadrinho, a gente sempre fala do preço do papel, pelo visto 2 aumentos esse ano, um de 15%, depois um de 8%, assim, né? E, na verdade, uma melhora, assim, de um respiro no curto, médio prazo, depende, né, de um contexto econômico mais saudável. Né? Claro, a gente sabe, tem todo um contexto pandêmico mundial aí que também afeta, mas será que é só isso? Né? Enfim, né, a gente precisa de um aumento do poder de compra, aumento do salário real, né, precisa de uma, pelo menos, segurar e depois fazer essa inflação cair. Né? E assim, de coração, como eu disse aqui, né, isso afeta a vida de pessoas, né? Eu não sei quantas pessoas são empregadas nesse setor, né, mas pensa nas gráficas, nas editoras, nas empresas de papel, tem um monte de gente que tem emprego ligado a isso. Né? Porque, na verdade, o gibi que chega na nossa casa, né, esse gibi aqui dos X-Men, né, chegou na minha casa, envolveu um monte de gente. Envolveu, sei lá, a produção de papel, envolveu a editora, o tradutor, envolveu o letrista,
envolveu, sei lá, o cara que produz a tinta, os caras que produzem a tinta, envolveu o correio, a transportadora, envolveu muita gente, né? Então, tá bom, quadrinhos no Brasil não é um setor mais importante da economia, mas muita gente vive disso, né? Isso é mais importante, né, do que o gibi que eu leio, né? Só que isso é sustentado pelo gibi que eu leio. E esse contexto desafiante aí que a gente vive é um contexto que o emprego de muita gente está ameaçado, né? Enfim, minha gente, foi um papo só para pensar alto com vocês, né, sobre esse contexto do mercado e esse contexto do preço dos quadrinhos, né? Porque na verdade a gente é aquele fio, né? Você puxa o fio, vai levando a outras coisas, a outras e outras coisas, né? Como diziam os antigos, o buraco costuma ser mais embaixo. Enfim, como eu disse, não tem informações privilegiadas. Lança o vídeo aí para conversa. Pode fazer teus comentários, concordar, discordar, isso não, a gente aprende um pouco assim, mas eu vou parando por aqui, agradecendo por você ter assistido o vídeo, pedir teu joinha, pedir que você compartilhe se você achou o vídeo legal, que você se inscreva no canal, caso tenha chegado por agora, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Costuma ter um de manhã e um à noite, né? Vai ter de manhã e um à noite. Lembrar também, né? Bom, também estou nesse contexto aí, né? Nessa cena. Caso você vai fazer uma compra, se você for fazer uma compra na Amazon, quiser usar o link do canal, isso ajuda a manter esse canal aqui, que também tem um custo material, né? Então, se você for fazer uma compra, para você faz diferença nenhuma. Você não vai ganhar nenhum desconto a mais do que além daqueles que a Amazon já dá. Mas se você quiser usar esse link para fazer tua compra, você me ajuda a fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos, né? É isso, minha gente. Para então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.